noite, você vê ao vivo no Sport TV. O jogo em Uberlândia, Minas Gerais. Camila Barbieri tá lá para falar do Flamengo pra gente. Cadê a Camila Barbieri? Tá aqui. Fala, pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Eu tô aqui já no palco da partida de logo mais entre Portuguesa e Flamengo, estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. Esse estádio é bem simbólico, viu? E tem história. Recebeu a seleção brasileira de 82 de Tele Santana na inauguração. Bom, para esse jogo hoje, o Felipe Luiz já está pensando no clássico de sábado, então por isso vai poupar os titulares, né? Tem Fla-Flu no sábado no Maracanã. E quem vem a campo hoje aqui é um time de reservas e também garotos da categoria de base. Quem pode estrear aqui hoje como titular é o Danilo, que inclusive é mineiro da cidade de Bicas. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que deve vir esse Flamengo, que tem o Matheus Cunha no gol. Na lateral direita, Daniel Salles, Danilo e Cleiton, a dupla de zaga, Ayrton Lucas do lado esquerdo. O meio, Alan, Everton Araújo e Matheus Gonçalves. Lá na frente, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho. Essas são as informações do Flamengo que entra em campo hoje à noite. No Rio de Janeiro, a gente atualiza também o lado do Flamengo. Pedro Henrique Torres chega aqui conosco também para falar sobre o rubro-negro. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço para o Bruno aí, o Mar e o Jailson estão por aí também. Um grande abraço para todos. O fim de semana ficou para trás, agora sem tacacá, né? Não tem mais, o Flamengo super campeão da Supercopa neste último fim de semana, enfim, volta ao Campeonato Carioca, tá um jogo atrasado em relação ao que o Cícero Melo falou aí, né, a tabela, todo mundo com 7 jogos, o Flamengo fica um pouco atrás com 6, mas tem 10 pontos na tabela, então tenta se aproximar ali de cima desse pelotão que tem 13, né, o Vasco em cima, o Volta Redonda, enfim, mas vai poupar jogadores, segurar a questão física também, pegando sábado, tem o Fla-Flu, um Fla-Flu bem importante, foi a única derrota do Felipe Luiz nessa sua passagem pela equipe profissional, então ele segura todos os jogadores titulares que entraram em campo na conquista da Supercopa diante do Botafogo no último fim de semana e leva jogadores importantes para esse jogo, 19 horas, em Uberlândia, lá em Minas Gerais, contra a Portuguesa, que é a penúltima colocada na tabela com ali 6 pontos. Por exemplo, Cebolinha, Arrascaeta, Luiz Araújo, que fez o terceiro gol contra o Botafogo, e o Danilo, que estreou ali nos minutinhos finais no jogo da Supercopa e pode hoje começar como titular, fazer a sua estreia como zagueiro no Flamengo. Então tem essa possibilidade, Felipe Luiz dá ritmo a esses jogadores, o Arrascaeta não sabe ainda se vai iniciar a partida ou vai entrar no segundo tempo, como tem sido recorrente nesse início de temporada. Para o Felipe Luiz está querendo aprimorar mesmo a parte física do uruguaio, então dar minutos, dar minutagem mesmo para eles, então é nessa batida aí que o Felipe Luiz está tratando a situação. Então, encorpando, dando mais minutagem para esse jogador, o Cebolinha também que volta de lesão, e aí o Flamengo vai se preparando aos poucos em busca da classificação no Campeonato Carioca, já conseguiu esse título da Supercopa. Por enquanto, um pouco mais de tranquilidade no Flamengo, e é sempre bom lembrar, tem esse jogo com a Portuguesa agora, e depois são 3 clássicos seguidos, Fla-Flu, Flamengo, Botafogo e também o Vasco e Flamengo, que tem lá na frente. Há 2 grandes ídolos, 2 jogadores históricos desse Flamengo dos últimos anos, com muitas taças. Para os currículos de Arrascaeta e Bruno Henrique, vamos acompanhar o que disseram os dois. Estão aí desde 2019 levantando taça e fazendo história. Vamos lá. Na parte minha física, eu acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo, que para mim é o mais importante, porque praticamente tive quase 2 meses sem jogar, parado, então isso é o que me dificultou um pouco. Mas também tenho que entender os prazos que tentar jogar 90 minutos, ver que o joelho fica bem, que não tem problemas. Então a gente vem fazendo todos os passos certinhos, treinando aos poucos, sentindo-me cada vez melhor. Então tomara que a gente, o mais rápido possível, possa estar de volta ajudando meus companheiros. Como falei, estamos em um clube tão grande que a disputa na minha posição é muito alta, cada vez mais forte. Então eu tenho que me preparar muito para voltar a jogar 90 minutos em grande nível. Olha, eu prefiro jogar pelo lado esquerdo, como atacante pelo lado esquerdo ou como ponta pelo lado esquerdo. Essa é a minha prioridade, mas quando o Felipe assumiu
a equipe principal, ele veio conversar comigo e me via em outras funções no time ali na frente. E como eu falei, eu estou aqui para poder ajudar, independente quando jogar ou não jogar, ou jogar em outras posições também ali de atacante. É claro que foge um pouquinho da minha característica, jogar de centroavante, mas eu consigo ainda ter benefícios em alguns pontos que o centroavante às vezes não tem, que é a velocidade. E o Bruno Henrique, a gente tem números. Mais títulos na história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta desde a estreia no time carioca. Bruno Henrique, muito jogo, ó. 282 jogos, 97 gols e 52 assistências. É participação em gol para Dedéu, como diria Eugênio Leal. O Eugênio não fala isso, não. 2 Libertadores. Quem falava isso aí era Aracide Almeida. Também. É pra Dedéu. É pra Dedéu. É gol pra Chuchu. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa e 4 Cariocas. Praticamente os mesmos títulos do Arrascaeta, que tem mais jogos, olha. 293, menos gols, mas não pouco, 73 gols. Agora, olha a assistência do Arrasca. 89 assistências. O que esse cara já deixou de gente na cara do gol, hein? Hein, professor? Fora os que ele fez. Os títulos são os mesmos. Olha lá, deixa eu ver. 2 Comebol, 2 brasileiros, Copa. É exatamente os mesmos títulos. E em relação aos títulos... A mesma era vitoriosa. Né? Em relação aos títulos, assim, muito rapidamente, ontem eu conversei por telefone com o Roberto Assaf, histórico, historiador do Flamengo, que escreveu o Almanaque do Flamengo. Ele contesta que, de repente, sumiram títulos que o clube sempre contou, né? Principalmente a Taça Guanabara e a Taça Rio. A Taça Guanabara, para quem não sabe, houve uma época que ela era até um campeonato à parte. E aí o Zico continuaria sendo com mais títulos, 23, o Júnior com 22, bem mais. Independentemente disso, acho que é um registro importante de se fazer, são 2 jogadores já com lugar no panteão da história rubro-negra. Os gols, as assistências, a era que eles marcaram. O próprio Bruno Henrique batizou essa era como era de um outro patamar. O Arrascaeta, isso aí só pelo Flamengo, hein? Se você botar aí o Arrascaeta do Cruzeiro, a sua importância para conquistas como a Copa do Brasil, são 2 jogadoraços de se tirar o chapéu, né? São jogadores que qualquer um gostaria de ter tido na sua galeria de ídolos e testemunhas de um momento muito feliz da história rubro-negra. Ontem a gente lembrou que o Gerson também é outro, mas o Gerson saiu, né? E quem sai do Flamengo hoje, que seja por 6 meses, já perde título. Porque não é fácil, é uma era muito vitoriosa. Título e possivelmente vaga, né? E vaga do time, né? A gente viu o Arrascaeta falando ali, né? Como aumentou a concorrência na posição dele. O próprio Bruno Henrique passou por isso em muitos momentos, né? E o Arrascaeta precisa se preocupar mesmo com isso. Precisa, Eugênio? Porque me chamou muito a atenção, falei isso aqui segunda-feira, na entrevista do Felipe Luiz, o quanto ele elogiou o Plata. Naquele setor, né? E o Plata está jogando por dentro, né? Porque o Gerson aberto na direita e o Plata por dentro, atrás do Bruno Henrique. Ele falou, não, o Plata, ele conquistou, ele até usou uma expressão... pé na porta, não é? Pé na porta, conquistou a vaga dele no time com o pé na porta. Ele entrega